bancária, importante, ela é obrigatória para o partido político, obrigatória para todos os candidatos, preferencialmente que ela seja aberta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, ou em caso no seu município não tenha nenhuma dessas duas instituições bancárias, porque elas são de instituições públicas, você pode procurar um banco de instituição, um banco privado, ou um que seja reconhecido pelo Banco Central, ok? Constituiu a conta bancária. Quais são os prazos para essa abertura de conta? Ela tem um prazo a ser seguido. Pelos candidatos, a partir do momento que você tiver de posse do CNPJ, você tem 10 dias para constituir essa conta bancária. Lembrando que você tem que ser um ato próprio do candidato. A conta bancária ela é um ato próprio enquanto candidato, porque é você que tem que procurar o banco, é você que tem que levar o documento que vai ser produzido pelo partido para você, juntamente com o gerente daquele banco, providenciar as assinaturas e a constituição da conta. A conta bancária, às vezes o candidato acha que é o próprio partido que vai abrir essa conta. Não, o partido vai constituir a sua conta de campanha. Mas a conta de campanha do candidato é o próprio candidato que tem que procurar a agência bancária. Lembrando que são 10 dias para que se faça esse procedimento. Pelo partido político, também tem que ter uma conta bancária? Sim. Todo partido político tem até o dia 15 de agosto para já constituir essa conta bancária. Essa conta vai ser com o CNPJ já existente do partido. Todo partido já tem um CNPJ existente. Ele não entra na questão do candidato para a constituição de partido. O CNPJ será do candidato, não do partido, que o partido já tem um CNPJ. Então, com esse CNPJ que o partido já tem, ele tem que procurar a agência bancária das mesmas regras, de preferência Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, não tendo essas duas instituições no seu município, um ou outro banco que você tem, desde que seja reconhecido pelo Banco Central. E o partido tem até o dia 15 de agosto para constituir essa conta. Essa conta tem um nome de doações para a campanha, ela tem um nome próprio. Assim como do candidato também terá um nome chamado doações para a campanha. A abertura de conta bancária é uma obrigação que deve ser cumprida mesmo que não ocorra arrecadação ou movimentação de recurso. É muito comum o candidato pensar que como ele não vai movimentar recurso financeiro, ele entender que também não deve constituir a conta bancária. Negativo. A Justiça Eleitoral, lá no artigo 8º da Resolução 23607, diz que todo candidato, independentemente de movimentação, tem que constituir a conta bancária. Por que existe isso? Porque a Justiça Eleitoral, ela tem um convênio diretamente com a instituição bancária, então ela consegue monitorar toda a movimentação da campanha via conta bancária. Então, se você não tiver essa conta bancária, ela não consegue fazer esse monitoramento. Portanto, é uma regra a ser cumprida, todos os candidatos têm que constituir essa conta bancária. Só existe duas exceções importantes. Na circunscrição onde não há uma agência bancária ou um posto de atendimento bancário. Importante que existe um levantamento que no Brasil são pouquíssimos municípios que não têm um posto de atendimento bancário. Eu, enquanto contador, ao longo da experiência em campanha eleitoral, recomendo que seu município se encaixa nisso, que procure um município próprio, mas que constitui a sua conta bancária. É um mecanismo de controle da Justiça Eleitoral, vai beneficiar no momento a sua prestação de contas. Outra situação dessa exceção é essa regra, se o candidato renunciar antes do registro. Porque a partir do momento ou ele desistir da candidatura, teve o seu registro indeferido ou foi substituído antes dos 10 dias da condição da emissão do CNPJ. Ou seja, se o candidato desistir da candidatura, ele teve o seu registro renunciado, indeferido, ou ele desistiu da candidatura, é a única exceção. Mas se ele constituiu o CNPJ, ele tem que constituir, então, prestar conta, mesmo que não tenha conta bancária, prestar conta dentro dessas condições. O candidato a vice-prefeito não está sujeito a esta obrigação, a abrir a conta bancária. Mas, se ele assim o fizer, também se abre uma conta das mesmas regras, junta com a conta do atual prefeito, do titular, que é o candidato a prefeito, presta-se conta junto com a campanha do titular do atual, que é o prefeito municipal, que é o candidato a prefeito.
São 3 contas bancárias importantes, que é doações de campanha, fundo especial, que é do fundo eleitoral, e o fundo partidário. São 3 contas bancárias que o candidato terá que ter para a movimentação dos seus recursos. Quais são as 3 contas bancárias? É isso mesmo, 3 contas bancárias que o candidato terá. Doação de campanha será uma conta. Fundo especial, que é o famoso fundão, fundo eleitoral, que é uma possibilidade também de arrecadação. Mais à frente nós vamos especificar o que é o fundo eleitoral. E o fundo partidário, que também é um recurso que um candidato poderá receber. Portanto, meu colega candidato, você terá 3 contas bancárias a ter que tomar conta durante o processo eleitoral. Para você constituir essa conta, qual o caminho que você deve seguir? Você fez todo um caminho, você entregou o documento lá no escritório do partido, o partido providenciou esse documento e inseriu no registro de candidatura, você já recebeu o CNPJ, você já está indo agora abrir sua conta bancária. O que você tem que fazer? Isso funciona de forma automática? Não. Você, candidato, tem que procurar o partido ou a quem ele direcionar um responsável, procurar um documento que chama RACE. É um documento que o próprio partido vai gerar no sistema da Justiça Eleitoral, juntamente com o CNPJ que você já tem em mãos, procurar o banco para você constituir essa conta. Importante, candidato, para você, que é você que tem que tomar essa providência. Não o partido vai providenciar esse documento para você, mas você, enquanto maior interessado no processo, deverá procurar o partido e procurar o banco para constituir essa conta. Para os partidos políticos também tem que constituir uma conta. Vão gerar um documento que dá-se o nome RACEP, vai ter que pegar a certidão dos principais responsáveis do partido, tesoureiro, presidente, juntamente com seus documentos pessoais, que essa certidão composição partidária que tem no site do TSE, procurar o banco, também constituir essa conta. Lembra da data? 15 de agosto. Mas você, partido que já está organizado do ponto de vista de CNPJ, seu CNPJ está devidamente ativo, recomendo que já procure o banco, você já consegue produzir esse documento e já providenciar essa conta bancária. Essa conta terá o nome de doações para a campanha, que poderá ser utilizada durante a campanha eleitoral. Feito isso, o candidato precisa ser o responsável pela sua conta bancária, ele movimentar a conta bancária, ele assinar os cheques, ele autorizar o pagamento. Não, ele pode indicar um representante, levando em consideração que esse representante tem que acompanhar lá o banco juntamente com seus documentos, ele será o tesoureiro da sua campanha. Pode ser perfeitamente ser dessa forma, devendo se levar em consideração que cada banco tem um procedimento para isto. Portanto, se você for assim trabalhar, não for você o responsável, não quero trabalhar com conta bancária, não tenho condições de ficar tomando conta disso, vou ter um representante para fazer isso perfeitamente, que ele vá com você no banco e o banco vai apresentar as exigências para que possa ser o seu representante juntamente com aquele banco. O banco automaticamente vai abrir sua conta? Não, ele tem 3 dias para fazer isso. Então vocês percebem uma coisa, que tudo tem datas, tudo tem prazo. Não adianta você chegar no banco hoje e amanhã você já querer a sua conta bancária, já com talão de cheque ou já com cartão para você fazer compra. Não tem condições disso acontecer. O banco tem 3 dias. Com esses 3 dias, ele tem toda a condição de analisar esse documento e apresentar e lhe entregar essas contas. A partir desse 3º dia, ele não conseguiu cumprir com essa regra, você deve procurar o banco, procurar o gerente e conversar e se entender e ver uma data mais próxima de estar acontecendo. Se você ficar prejudicado na sua campanha, aí eu recomendo você procurar o seu jurídico e notificar o banco e comunicar à Justiça Eleitoral desse fato. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque isso é muito comum acontecer nas eleições. Os bancos não dão conta de atender à demanda que são os candidatos. Estima-se no Brasil que teremos 750 mil candidatos. E a maioria das vezes os bancos podem não estar preparado para atender essa demanda toda, portanto, aquele que quiser sair na frente deverá tomar esses cuidados necessários. As contas bancárias se encerram em 31 de dezembro de 2020. Então você vai preocupar com esse encerramento quando nós chegarmos lá na prestação de contas
eu vou explicar para vocês e vou ensinar vocês o porquê de encerrar essas contas. Mas se você assim não o fizer, o próprio banco 31 de dezembro encerra essas contas. Importante, essa conta bancária ela é específica para a campanha. Ela não pode ter movimento seu financeiro pessoal, em você enquanto candidato, não pode ter movimentos de conta bancária, de financeiro de sua família. Ela é exclusivamente para a campanha eleitoral. Não é uma conta de corrente comum que você tem no seu dia a dia. Essa conta só pode receber depósito e pagamentos para fins eleitoral. Qualquer outro movimento diferente deste, você poderá ter suas contas desaprovadas por causa dessa irregularidade. Muita atenção nesse detalhe. É comum acontecer durante a campanha, o candidato receber um talão de cheque, e ele achar que aquele talão de cheque ele pode usá-lo para o seu dia a dia, para outras afinidades, para outras compras, para outras coisas. Não pode. A conta bancária, o talão de cheque ou o cartão bancário, ele é exclusivamente para a campanha eleitoral. Muito atento a esse detalhe. Qualquer coisa fora desse padrão, você está sujeito à não aprovação das suas contas, prestações de conta de campanha. Todo recurso financeiro, todos que você trabalhar na sua campanha eleitoral, necessariamente tem que passar por essa conta bancária. Não tem nenhuma hipótese que você trabalhar com recurso que não seja de movimento da conta bancária. Qualquer outro recurso que você manusear durante a campanha que não passar pela conta bancária, poderá caracterizar Caixa 2, poderá então sua conta de campanha ser reprovada e você ter um problema.